A Fórmula 1 é feita de domínios, eles vão só passando de mão em mão. E até mesmo quando você tem uma temporada mais disputada, como de certa forma está acontecendo esse ano, ou quando tivemos a histórica temporada de 21 ou de 2012 e por aí vai, você até pode ligar a TV no domingo sem a certeza de quem exatamente vai ganhar, mas você vai ter ali de 2 a 4 nomes que vão acabar sendo os únicos candidatos à vitória para valer. Mas e quando a vitória vem de alguém de fora desse grupo? Mas não só isso, ela ainda vem de alguém que você, nem praticamente ninguém, tá esperando. Alguém que nunca nem chegou perto de vencer, ou que talvez tenha um carro em que chegar no pódio já seria uma vitória praticamente. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. 10 vitórias que ninguém esperava na Fórmula 1. Mas antes eu preciso lembrar você de que esse vídeo é um oferecimento da Alura, a maior escola de tecnologia do país. Para você que está pensando em dar aquele up na carreira ou de repente até mudar de profissão, agora é a hora. É só você clicar no link aqui embaixo ou escanear esse QR Code que está na tela e você vai receber 15% de desconto na sua matrícula. Lembrando que com uma matrícula você já tem acesso a todos os cursos do site, além de certificado no final, e não tem desculpa porque você vai poder estudar quando e onde você quiser, beleza? E se você está na dúvida do que fazer, a Alura também tem as ferramentas certas para mostrar para você o que o mercado está mais buscando nesse momento e também os cursos que mais combinam com você. Então olha só, não perde mais tempo. O link está aqui embaixo, o QR Code está na tela, agora é a hora. 15% de desconto, beleza? Eu já vou começar essa lista com uma corrida que é recente, porque na verdade 90% dessa lista não são de corridas de 1900 e fanjo, porque quanto mais para trás você vai, mais bizarras são as corridas e também vai ficando ainda mais difícil da gente conseguir ter bastante coisa para falar sobre. Sem falar também que naquela época você chegar vivo no final já era meio que uma vitória também, né? Esteban Ocon GP da Hungria de 2021. Não bastasse tudo que a temporada de 2021 entregou pra gente, ainda teve de quebra essa corridinha com vencedor surpresa, vários memes e muito mais, né? Com Verstappen e Hamilton se estapeando pela liderança corrida a corrida, os dois chegaram nessa etapa separados por apenas 8 pontos, o holandês com 175 e o inglês com 177. Hamilton fez a pole e Verstappen largaria de terceiro, com seus companheiros largando ao lado. Com a pista molhada e uma chuva leve caindo antes mesmo de começar, todo mundo estava de pneus intermediários e a gente já imaginava que alguma baguncinha poderia acontecer na largada. Mas mal a gente sabia que na verdade não teríamos uma baguncinha, e sim um verdadeiro caos. Bottas, que acabou não largando tão bem e ia perdendo várias posições, ainda acabou perdendo o controle do carro por causa da pista úmida e fez um verdadeiro boliche na primeira curva, jogando Lando Norris em cima de Verstappen e ainda ele próprio acertando Checo Pérez. E se isso não for suficiente, Lance Stroll também não conseguiu frear e acertou o carro de Leclerc, que consequentemente rodou o carro de Ricardo na outra McLaren. Nessa bagunça toda, o Ocon, que largava de oitavo, conseguiu passar ileso por isso tudo e assumiu a segunda colocação, atrás apenas de Hamilton, que liderava sem ter visto o cenário de guerra atrás dele. Com a bandeira vermelha para que tudo fosse arrumado, o sol acabou tendo tempo de chegar na pista e ela, obviamente, foi secando. Com os carros liberados de volta para ir até o grid para a relargada, todo mundo acabou, na verdade, decidindo voltar para os boxes para já colocar pneus slicks, exceto um, Lewis Hamilton. A equipe alemã acabou errando feio na estratégia e deixou o inglês na pista com os pneus de chuva, gerando uma cena histórica na Fórmula 1, com a relargada acontecendo apenas com um carro. Com o inglês indo para os boxes logo depois para finalmente fazer a troca, Ocon agora era o novo líder da corrida. Ele segurou a pressão do Vettel por praticamente toda a prova e também contou com a ajuda do seu companheiro Fernando Alonso, que segurou o Hamilton por algumas voltas e impediu que o inglês, que vinha numa recuperação alucinante, tivesse tempo de chegar a brigar pela liderança. No final, tivemos a primeira vitória de Ocon na Fórmula 1 na sua 5ª temporada e também a primeira vitória da até então nova equipe, entre aspas, Alpine, que estreava na categoria justamente naquele ano, depois do rebranding vindo da antiga Renault. Inclusive, tem resumo ludibriado dessa corrida na época e eu considero um dos meus favoritos até hoje. Então, se você chegou no canal depois, eu recomendo você dar uma olhada lá também.
Sebastian Vettel, GP da Itália de 2008. O piloto alemão já tinha feito a sua estreia na Fórmula 1 no ano anterior, guiando o carro da BMW Sauber nos Estados Unidos, no lugar do Kubica, que ainda se recuperava de um baita acidente na corrida anterior no Canadá e com direito a esse momento inesquecível de Galvão Bueno. Uma vez um médico me deu uma explicação. O cérebro é como um queijo cremoso dentro de uma caixa de madeira. Joga a caixa na parede. Dessa vez, em 2008, era a primeira temporada completa do Vettel na Fórmula 1, guiando pela Toro Rosso. E assim como na corrida que a gente falou antes, o cenário era parecido. Hamilton e Massa brigavam pelo título, mas a chuva veio pra bagunçar tudo. Sempre ela, é claro, né? E ela vai aparecer mais vezes aqui nesse vídeo. Mas a diferença é que dessa vez a chuva já deu as caras na classificação, onde o próprio Vettel anotou uma pole que já pegou todo mundo de surpresa. E aí, no dia seguinte, na corrida, se todo mundo achava que aquele garoto tinha tido apenas sorte, a chuva veio de novo e Vettel não só largou na frente, como ficou por lá até o final e venceu a sua primeira corrida, além também de ter sido a primeira e única vitória que a Toro Rosso conseguiu na categoria. Na época, Vettel acabou se tornando o piloto mais jovem a vencer um GP, recorde que só foi quebrado quando Verstappen venceu na Espanha em 2016. Pastor Maldonado, GP da Espanha de 2012. E se 2021 entregou uma corrida desse calibre, é óbvio que 2012 também iria, né? O piloto venezuelano estava na sua segunda temporada na Fórmula 1 e guiando uma Williams que já não vencia há 8 anos e que já não conseguia mais brigar com as equipes da frente. Com o Maldonado pontuando apenas uma vez na sua temporada de estreia em 2011. Em 2012, as coisas ainda não estavam muito bem e ele havia ido aos pontos novamente apenas uma vez, ficando em 8º no GP da China, atrás inclusive de Bruno Senna, seu companheiro. Sem desempenhos empolgantes até então em um carro que não disputava grandes resultados, era difícil imaginar que o venezuelano conseguiria um pódio, que dirá vencer uma prova. Mas para aquele final de semana especificamente, tanto o carro da equipe quanto o Maldonado pareciam estar inspirados. O piloto conseguiu marcar o segundo melhor tempo na classificação e acabou depois herdando a pole que era de Hamilton, depois que o inglês foi punido por ter ficado sem o combustível mínimo para o teste, né? Na corrida, Maldonado acabou perdendo a liderança para o Alonso já na largada, mas se manteve perto do espanhol a corrida inteira, com os dois alternando a liderança nas paradas dos boxes. Com um ritmo melhor e chegando a marcar a melhor volta da corrida naquele momento, o Maldonado conseguiu se manter à frente depois da última rodada de paradas e foi até o final para receber a bandeirada e vencer a sua primeira e única corrida na Fórmula 1, com direito a essa imagem também icônica dele sendo levantado pelo Alonso e pelo Raikkonen no pódio. Essa, inclusive, segue sendo também a última vitória da Williams na Fórmula 1 até hoje. Jenson Button, GP da Hungria de 2006. Olha a Hungria aqui de novo e adivinha, com chuva de novo. Quem lembra do Button sendo campeão pela Brown em 2009 ou depois vencendo corridas pela McLaren, talvez não se lembre que em 2006 ele já estava na sua 7ª temporada na Fórmula 1 e ainda não tinha vencido uma vez sequer. Em 2004, naquela temporada mágica da Ferrari, que inclusive já teve um vídeo aqui no canal e que você pode assistir também, o Button chegou a ser terceiro no campeonato sem ter nenhuma vitória. A imprensa estava tratando ele já como um piloto mediano, que provavelmente nunca ia vencer uma corrida. Para piorar tudo, naquele final de semana, o Button tinha classificado em 4º, mas teve um problema no motor, teve que fazer troca de componentes e perdeu 10 posições no grid. Com a corrida valendo, foi aquele chove e para danado e o inglês conseguiu ir escalando o pelotão e se mantendo vivo na corrida, enquanto vários foram tendo problemas e abandonando. Além disso, ele lidou perfeitamente com as mudanças climáticas e também o timing para aquela troca de pneu de pista seca, algo que ia virar uma marca registrada dele, né? No final, cruzou a linha em primeiro para finalmente conseguir a sua primeira vitória na categoria depois de tantos anos e também a primeira da Honda na sua segunda passagem pela Fórmula 1, já que a última vez tinha sido apenas nos anos 60. Meu Deus do céu. Pierre Gasly, GP da Itália de 2020.
A temporada de 2020 foi um completo passeio da Mercedes e o seu W11, aquele que dá para ser considerado talvez o carro de Fórmula 1 mais rápido já feito até hoje. Mas, apesar disso, e a temporada quase não ter acontecido por estarmos naquela época no auge da pandemia, o calendário Frankenstein que foi montado às pressas ainda conseguiu entregar algumas excelentes corridas, incluindo, é claro, o GP da Itália, que novamente também teve um resumo ludibriado, então você pode assistir lá depois. Com mais de 40 pontos na liderança, o Hamilton ainda cravou a pole no sábado. No domingo, ele não teve problemas e foi embora na frente, sumindo na liderança, enquanto o Sainz era o segundo, depois de ter surpreendido o Bottas logo na largada. O Gasly estava largando apenas na 10ª posição. E aí tudo se encaminhava para mais uma vitória fácil de Hamilton, quando na volta 19, o Magnussen abandona com problemas no carro e para na grama, perto da entrada dos boxes. Um safety car é acionado e a entrada dos boxes é fechada. Só que a Mercedes não se atenta a esse fato e manda o Hamilton entrar para já fazer a sua parada. Por conta disso, o inglês é punido com um stop and go de 10 segundos, mas ainda não paga a punição, provavelmente contando que ele ia conseguir fugir lá na frente para fazer a distância necessária. Nesse momento, o Gasly já era o terceiro, porque ele tinha já feito a sua parada justamente antes do safety car ser chamado. Só que logo depois da relargada, o Leclerc perde o controle do carro e vai no muro, ocasionando uma bandeira vermelha e outra relargada. Com isso, o inglês finalmente vai aos boxes para pagar a sua punição e Gasly se torna o líder da prova. O Raikkonen até era o segundo, mas Sainz e Stroll fazem uma corrida de recuperação e sobem algumas posições. Depois disso, Gasly se segurou na frente até o final, se defendendo da pressão e dos ataques de Sainz até a última volta para cruzar a linha em primeiro e conseguir a sua primeira vitória na categoria e ainda pilotando novamente pela equipe B da Red Bull, depois de ter sido rebaixado no ano anterior, né? Foi a primeira vitória também da equipe como AlphaTauri, antes sendo Toro Rosso, mas na verdade eles estavam justamente repetindo o feito que eles tiveram no mesmo lugar com o Vettel anos antes, assim como a gente acabou de contar agora há pouco no vídeo, né? Johnny Herbert, GP da Europa de 1999. Gente, essa é uma das corridas mais doidas que eu assisti ao vivo e eu não preciso te contar também que ela também tem um resumo ludibriado, né? Tá vendo? Tem muito conteúdo aqui no canal e você tá perdendo porque você não está inscrito. Então já deixa o like e se inscreve aqui no canal também para não perder os próximos vídeos. E se você quiser me ajudar ainda mais, considera participar do nosso clube de membros, porque aí você vai ter o seu nome aparecendo aqui nos vídeos, vai poder assistir os vídeos antes de todo mundo e até ajudar a escolher os próximos assuntos também. Essa foi uma corrida que aconteceu tudo que você pode imaginar. A galera metendo louco e queimando a largada, acidente bizarro, o famoso chove para e simplesmente 4 pessoas diferentes perdendo a liderança consecutivamente por erros ou problemas no carro. No meio desse caos todo, Johnny Herbert, que pilotava na modesta equipe Stewart, só havia pontuado uma vez em 13 corridas até então naquele ano, conseguiu se manter vivo e principalmente acertar na hora de trocar os pneus pela última vez, colocando os pneus de chuva e se mantendo na ponta até o final. Não foi a sua primeira vitória na Fórmula 1, mas acabou sendo a sua última. Mas foi a primeira e também a única vitória da equipe Stewart na categoria, que no ano seguinte viria a se tornar a Jaguar. Sérgio Pérez, GP de Sakir de 2020. Olha a temporada de 2020 aqui de novo, hein? Eu falei, a temporada foi praticamente toda da Mercedes, mas ainda assim teve uma boa dose de entretenimento, né? E se o Jenson Button, que falamos agora há pouco, só foi vencer na sua 7ª temporada na Fórmula 1, imagina o Sérgio Pérez que só foi vencer na sua 10ª temporada, né? E obviamente tinha que ser uma corrida maluca, né? Com Hamilton fora por Covid, George Russell assumiu o posto no carro da Mercedes pela primeira vez. Saindo de segundo, o inglês tomou a ponta logo na largada. Pérez até largou na boa 5ª posição e teve uma grande largada para ainda brigar por mais posições à frente. Só que Leclerc acabou tocando no seu carro e o mexicano rodou para fora da pista. O Leclerc abandonou com a suspensão danificada e o Verstappen tentou desviar do acidente, mas acabou indo no muro e Pérez, que teve sorte de não ter nenhum dano grave, acabou caindo para a última posição. Com a corrida rolando, Pérez vinha numa recuperação alucinante e ganhando várias posições,
enquanto Russell e Bottas seguiam lá na frente. Até que Aitken, substituto de Russell na Williams, acaba batendo e causando um safety car. Na parada dos boxes, a Mercedes acaba fazendo caquinha e colocando os pneus do Bottas no carro do Russell, obrigando o inglês a ter que parar de novo, além de ter prejudicado também o próprio finlandês, né? Com isso, o Pérez agora liderava a corrida, enquanto o Russell vem em um ritmo maluco para recuperar a liderança de volta. Ele ultrapassa o próprio companheiro, Stroll e Ocon para assumir a segunda posição. Mas enquanto ele vai tirando a diferença para o Pérez, a equipe informa para ele no rádio que ele vai ter que parar mais uma vez por causa de um furo lento no pneu. Com isso, o caminho fica livre para o Pérez ir até o final e conseguir finalmente a sua vitória na categoria depois de 190 corridas. Ele, que até então não tinha certeza se ia conseguir ficar na Fórmula 1 para o ano seguinte, acabou conquistando a sua vaga na Red Bull, muito provavelmente nesse dia, né? Giancarlo Fisichella, GP do Brasil de 2003. Uma lista cheia de corrida maluca, era óbvio que ia ter uma corrida do Brasil, né? E pra variar, quem tá lá também? É óbvio, sempre ela, a chuva, que dessa vez tá vindo da represa, né? Com a corrida já começando atrasada por conta da chuva, geral largou atrás do safety car e o aguaceiro já foi fazendo as primeiras vítimas logo cedo, principalmente na curva do Sol, que tava um verdadeiro rio. Fisichella, que largava de oitavo, aproveitou para fazer uma parada logo cedo e já abasteceu o carro para a corrida inteira. Foi aproveitando os vários safety cars que foram rolando para ir ganhando posições e sempre ficando próximo da galera, né? Com o abandono de vários carros, ele já estava em segundo e passando o primeiro colocado, Kimi Raikkonen. Acontece que logo depois da ultrapassagem, o Alonso acerta os destroços de Mark Webber, que tinha acabado de bater também, e aí a direção de prova opta por dar uma bandeira vermelha e depois acabar a corrida por ali mesmo. O italiano, apesar de estar em primeiro naquele momento e ter chegado inclusive nos boxes com o carro pegando fogo, foi considerado o segundo lugar, porque a regra da bandeira vermelha dizia que o resultado válido seria o de 2 voltas antes, quando o Raikkonen ainda era líder. Ele foi ao pódio em segundo, que estava sem a presença do Alonso em terceiro por causa do acidente que ele teve, mas na semana seguinte em Imola, ele acabou sendo surpreendido e recebendo o troféu de primeiro, depois que a Fórmula 1 percebeu que o Fisichella já tinha aberto outra volta antes da bandeira vermelha. Ou seja, ele realmente estava na frente 2 voltas antes da direção interromper a prova. Dessa forma, totalmente bizarra, o italiano conseguiu a sua primeira vitória na categoria, enquanto a equipe Jordan conquistava a sua última. Giancarlo Baghetti, GP da França de 1961. Olha aí, mais um italiano e mais um Giancarlo. Como eu falei no início do vídeo, a minha intenção aqui era tentar falar de corridas mais modernas, porque muito lá para trás a Fórmula 1 era bizarramente diferente da forma como a gente conhece hoje, então quase toda a corrida já era uma loucura. Mas no caso do nosso querido Baghetti, eu tive que fazer uma exceção. Tipo assim, vencer uma corrida de Fórmula 1 é algo que todo piloto no grid deseja, obviamente. Alguns demoram mais, outros demoram menos, mas imagina você vencer na sua primeira corrida na Fórmula 1. E assim, obviamente não vale citar aqui Nino Farina, porque, né, o cara venceu na primeira corrida dele, mas até aí foi a primeira corrida da história da Fórmula 1. Então aí fica complicado não ser de primeira, né, galera? O nosso Jean Carlos, não tem como não chamar ele assim, me desculpa, já era piloto de outras categorias lá pelos anos 50 e chegou a ficar em segundo nas 12 horas de Sebring. Aí ele foi descoberto por Enzo Ferrari, que decidiu testar ele num carro de Fórmula 1 já no meio do campeonato. O cara chegou no GP da França e classificou em 12º. Com a corrida rolando, ele foi ganhando posições e assumiu o 3º lugar. Depois contou com os abandonos também de Phil Hill e Rich Ginter para de repente assumir a liderança da prova. Ele ainda sofreu a pressão de outros 2 pilotos e os 3 ficaram se revezando na liderança, até que um deles também abandonou e Baghetti agora brigava pela vitória com o americano Dan Gurney. Com os 2 numa batalha implacável até o final, o italiano cruzou a linha em primeiro, apenas 1/10 na frente, e conseguiu vencer a sua primeira corrida na sua primeira corrida. O feito talvez tenha sido tão absurdo que o nosso Baghetti
nunca mais conseguiu outros bons resultados e acabou guiando por outras equipes menores que não brigavam por muita coisa, até eventualmente ele sair da categoria. Olivier Panis, GP de Mônaco de 1996. E por último, mas com certeza não menos importante, uma das vitórias mais absurdas da história da Fórmula 1, pelo simples fato de ter acontecido em uma das corridas mais malucas, se não a mais maluca também da história da Fórmula 1. Se você já não conhece essa, você me ouviu aqui falar Mônaco e ficou tentando entender aonde poderia estar a parte legal disso, né? Pois bem, dos 22 carros que começaram a corrida, apenas 4 terminaram a corrida. Largando de simplesmente 14º, Olivier Panis conseguiu fazer o que praticamente ninguém conseguiu aquele dia, né? Ficar vivo. Se Mônaco já é desafiadora normalmente, imagina com a pista molhada, né? Vários acidentes e quebras foram acontecendo, até que o francês estava liderando a prova, com direito a outro acidente bizarro envolvendo 3 carros acontecendo atrás dele e deixando a corrida com apenas 4 carros restantes. O francês cruzou a linha para conseguir a sua primeira, e que acabou sendo única, vitória na Fórmula 1, além também de ter tirado a Ligier, também francesa, de uma fila de 15 anos sem nenhuma vitória na categoria, que também acabou sendo a última. Inclusive, essa vitória do Panis foi durante vários anos a última vitória de um piloto francês na Fórmula 1, jejum que foi quebrado justamente por Pierre Gasly em 2020, como a gente falou agora há pouco. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa o like e se inscreve aqui no canal. Teve alguma vitória que você acha que poderia ter sido mencionada também aqui? Escreve aqui nos comentários aqui embaixo. A gente se vê numa próxima. Um abração, valeu e